Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: qual é a sunna do iftar? A sunna é para apressar a quebra do jejum, porque o mensageiro de Deus disse: as pessoas continuarão bem enquanto se apressarem para a quebra do jejum. Pergunta número 2. Qual é o horário legal para o iftar? O assunto está relacionado ao pôr do sol para aqueles que não são impedidos por uma barreira de vê-lo. Com a autoridade de Ibn Abi Awad, ele disse: o profeta, que a paz esteja com ele, disse: se o sol se põe de aqui e a noite vem daqui, então o jejuador quebrou o seu jejum. Pergunta número 3. O jejuador no deserto, ele adere ao chamado à oração no rádio? Ele não o cumpre se vir o disco do sol. Portanto, desde que o disco desapareça do horizonte, é permitido que ele quebre o seu jejum. Quarta pergunta. Qual é a evidência para essa decisão? Sua evidência é o hadith anterior de Abdullah ibn Abi Awaf e sua história é o que ele mencionou e disse: estávamos com o mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus esteja com ele, em uma jornada enquanto ele estava jejuando. Quando o sol se pôs, ele disse a algumas pessoas: ó fulano, levante-se e preste-nos homenagem. Ele disse: ó mensageiro de Deus, se há noite. Ele disse: desça e pague por nós. Ele disse: ó mensageiro de Deus, se há noite. Ele disse: desça e pague por nós. Ele disse: você tem dia? Ele disse: desça e ore por nós. Pergunta 5. É necessário que a vermelhidão do sol desapareça após a ausência do disco? Ibn Taymiyya disse, que Deus tenha misericórdia dele, disse: se o disco desaparecer, o jejuador quebra o jejum, e o que conta é a intensa vermelhidão que fica no horizonte. Pergunta 6. Quem quebra o seu jejum antes do pôr do sol com base em um erro ao transmitir o chamado para a oração, ou pensando que o horário de sua cidade é igual a de outra cidade? Qual é a decisão sobre tal ação? Seu jejum é válido e ele não tem que compensar, porque ele não pretendia quebrar o jejum antes da reza. E o Altíssimo disse: porém, se vos evocardes, não sereis recriminados. O que conta são as intenções de vossos corações. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Ele deve se abster de comer e beber se descobrir que estava errado e o sol não se pôr depois disso. Pergunta 7. Algumas pessoas dizem: o significado de sua palavra do Altíssimo. Então, complete o jejum até a noite. É que passa um período de tempo durante a noite para o jejuador quebrar o seu jejum, e não diretamente com o estabelecimento do sol. Qual é a orientação para o seu dizer para essa fala? A palavra para não significa aqui ou afim que algo acontece ao jejuador durante a noite, mas seu significado está sujeito a considerações legais, não linguísticas. Ou seja, apressar-se para quebrar o jejum, e isso fica claro pleno que o profeta fez, e a regra declara: a consideração nas decisões é baseada na Sharia, não na razão. Pergunta 8. Existe alguma proibição ou uma ameaça para aqueles que quebram o jejum antes do tempo? Sim. O profeta viu em um sonho pessoas penduradas em seus jarretes, suas bocas jorrando sangue, e quando ele perguntou sobre elas, ele disse que eram aqueles que quebraram o jejum antes da hora de quebrar o jejum. Pergunta 9. O que ele faz se duvida que quebrou o jejum antes do tempo? Deve verificar ou achar mais provável que quebrou o jejum antes do pôr do sol e não havia razão para essa pressa. Deve se compensar, porque a certeza é a presença do dia. Pergunta 10. Atrasar o iftar é uma violação da orientação do profeta? Sim, se sem motivo.
tal como a falta de comida ou o atraso à chegada de uma pessoa à sua casa. Na autoridade de Shal bin Sa'd, Allah, que o mensageiro de Deus disse: minha nação continuará a seguir minha sunna enquanto não esperar por as estrelas para quebrar o seu jejum. Narrado por Ibn Hibban, e espera pelas estrelas significa atrasar a quebra do jejum até que a página do céu escureça e as estrelas apareçam nela, o que é aproximadamente um quarto de hora, pelo menos, e isso é ao contrário à sunna do nosso querido profeta e está de acordo com os judeus e com os cristãos. Pergunta 11. Quem está atrasado para o iftar devido à chegada tardia da comida, o que deve fazer? Nada sobre ele se ele estava um pouco atrasado por essa desculpa. Pergunta 12. O que faz a pessoa que não tem com o que quebrar o jejum? Deve ter a intenção de quebrar o jejum em seu coração. Pergunta 13. É permitido ouvir o chamado completo da oração do Maghrib e depois comer? Não. Isso é contrário à sunna do profeta, que a paz esteja com ele, em quebrar o jejum cedo. Pergunta 14. Qual foi a orientação do profeta para quebrar o jejum? O profeta costumava quebrar o seu jejum com tâmaras antes de orar. Pergunta 15. Qual é a orientação do profeta sobre a qualidade da comida do iftar? É mustahab para o jejuador quebrar o jejum em tâmaras novas, e se não estiverem disponíveis, então com tâmaras, e se também não estiverem disponíveis, então com água. E depois disso, ele pode comer o que quiser para o iftar. O mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus esteja com ele, disse: se um de vocês estiver jejuando, quebre o jejum com tâmaras, e se ele não encontrar tâmaras, quebre o jejum com água. A água é pura. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, que terei o prazer de responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.